faz parte aí dos pronomes, né? E como eu falo para vocês, boa tarde, meu amor. Como eu falo para vocês, o pronome é um assunto importante porque ele tem várias funções, né? Ele, como já falei para vocês, ele exerce função sintática, ele exerce função morfológica, ele substitui, né? Então, ele evita a repetição de palavras. Então, assim, o pronome é importantíssimo, por isso que o ERJ, o Enem, eles gostam muito desse conteúdo, bastante. E hoje eu trouxe para vocês... Boa tarde, Luísa. E hoje eu trouxe para vocês, ainda nessa ramificação, né, essa ideia de pronome, eu trouxe a colocação dos pronomes. Eu sei que muitas vezes vocês sabem utilizar, mas não sabem por quê. E aí talvez vocês saibam utilizar pela atração da palavra. Boa tarde, Gabriel. Então, essa atração da palavra é legal. Só que, assim, vamos pensar que tem uma função, né? Poxa, eu sei utilizar pela atração, né? Pela fonia, né? A questão do som é atrativo? Sim, é atrativo, está correto. Mas e aí? Qual é o correto disso? Por que você está utilizando aquele pronome daquela maneira, né? Então, é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Boa tarde, Lohane, Beatriz. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Bem, Isabel também está aqui. Maravilha. Eu vou colocar agora para vocês o material para a gente não perder muito tempo, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção. Se tiverem dúvidas, por favor, né, mandem mensagem aqui, porque muitas vezes... legal, estava estudando esse assunto ontem, né, Tamires? Isso é muito bom. E é um assunto, como eu falei agora, tá, Tamires? É um assunto muito recorrente por conta dessas várias funções que o pronome exige, né? Gerlene, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, meu bem. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o material para compartilhar com vocês. Só um minutinho que eu vou conseguir colocar o material aí. Oi, William, boa tarde. Como é que você está? Beatriz. Bem, deixa eu ver se eu consigo selecionar esse material aqui para colocar para vocês. Tá ótimo, Alzira. A galera está chegando junto, né? Graças a Deus. Vamos trabalhar hoje esse assunto muito importante. E aí eu quero que vocês, se tiverem dúvidas, vão perguntando ao longo da aula, tá, galera? E conforme eu for falando, eu vou esclarecendo aí para vocês. Beleza? Vou compartilhar agora a telinha com vocês, para a gente já dar início ao assunto, tá? Bem, os pronomes oblíquos, átonos, né, diferente dos tônicos, os átonos são essas palavrinhas aqui, né, que a gente vai chamar de pronome oblíquo, mas, assim, são morfemas também, né? São morfemas que vão estar junto ao verbo, seja antes do verbo, seja após o verbo, mas ele tem uma pretensão ali, ele tem uma função importante e específica. Ele não está ali porque é atrativo, né? Porque o som ficou bom, né? Quando você pronunciou. Não, não é. Ele exerce uma função sintática e é isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? Antes de mais nada, antes da gente falar sobre essa colocação do pronome, é necessário que vocês relembrem quais são os pronomes. Então, tá aí, ó. Coloquei bem explicadinho aí. Primeira pessoa do singular é o me. Segunda pessoa do singular, te. Terceira pessoa do singular, o se, o, a e o lhe. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, o vos. E terceira pessoa do plural, que é o se, os, as e lhes. Tá? Então, a partir daí, vocês já sabem que os pronomes oblíquos átonos,
né, são aqueles que não têm tonicidade, eles vão se encaixar em algum momento dentro da oração, mas ele tem uma função sintática, e é isso que a gente vai descobrir por quê. Quais são essas funções sintáticas, quais são essas palavras ou essas expressões que exigem aquela colocação ou antes do verbo, ou após o verbo, ou até mesmo no meio do verbo, né? E aí, vamos lá. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos na oração, ela pode ser feita de 3 maneiras, tá? Existindo regras definidas para cada uma delas. Então, primeiro você tem o pronome oblíquo átono colocando antes do verbo. É o que a gente vai chamar de próclise, né? Tudo que é pró é o que vem antes, tá? Próclise. Depois você tem a colocação desse pronome após o verbo. É o que a gente vai chamar de ênclise, tá? E depois a gente tem também uma outra função dele, é colocando esse pronome oblíquo átono no meio do verbo. Então, a gente vai ver por que que ele aparece naquele momento oportuno. Então, não é porque a palavra é atrativa, não. Isso ajuda? Ajuda. Né? Não vou dizer para você que porque foi atrativo esse som, foi bacana, soou bem, que não está errado. Não, está certo. Né? Que está errado. Não, está certo. Só que a gente precisa saber, vocês precisam saber qual a função sintática desse pronome dentro daquela construção frasal que você fez. Ok? Então, a gente tem aqui, olha... Senhora, Oi, meu bem. a Júlia pediu para a senhora dar um exemplo de como usar o lhe. Como usar o lhe? Ah, ótimo. Então, o lhe, ele vai ser utilizado. Ele tem... se eu disser assim para você, por exemplo, o lhe a gente utiliza muito como objeto indireto, né? Ele funciona como objeto indireto. Então, eu posso usar o pronome oblíquo átono lhe antes do verbo, e aí vai depender dessa função, dessas palavras que vêm antes, ou eu posso utilizar o lhe depois do verbo. Aí ele vai ser uma ênclise, e que também vai exigir algumas funções sintáticas para isso, para eu colocar após o verbo, tá, Júlia? Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo para você de uma próclise, se eu disser assim para você, quando lhe direi o quanto gosto de você. Então, ó, quando lhe direi o quanto gosto de você. Ou quando posso lhe dizer o quanto gosto de você. Mais ou menos isso. Criei agora aí uma frase mais ou menos assim. Então, eu utilizei porque antes desse verbo, eu tenho a palavra quando. E quando é um adverbial. Quando vocês aprenderam advérbios, né, vocês viram que há algumas palavras que dão a ideia de tempo, de lugar, de modo, né, de negação, de afirmação. Né, são as palavras aí, são advérbios ou orações subordinadas. Então, esses termos, né, que fazem referência circunstancial, ele vai ser antes do verbo. Por isso que a gente vai utilizar o lhe antes do verbo, tá? Agora, se houver necessidade de usar esse lhe após o verbo, também vai ter uma função específica para isso, tá, Júlia? E aí a gente vai chegar a essa outra colocação que é a ênclise. Então, por agora, vamos falar da próclise, né? Então, eu coloquei 3 exemplos aqui para vocês saberem mais ou menos a próclise, relembrarem, né? A próclise, a ênclise e a mesóclise. Então, por exemplo, não me deram uma caixa de bombons ontem. Então, você tem uma palavra negativa. Logo, se você tem um advérbio de negação, você tem que usar a próclise. Olha como é que fica atrativo isso? Fica, ó, não me deram. Seria errado se você dissesse não deram-me, né? Soa até ruim isso. Percebeu que se você tem um advérbio de negação, que é o não,
automaticamente, esse pronome oblíquo átono, ele vem antes do verbo. Ele virá ali entre a palavra, né, que é a exigência para eu utilizar a próclise, e o verbo. Então, você tem o não, você tem o verbo deram, e no meio, entre esses dois aí, você tem o pronome oblíquo átono. É isso que a gente chama de próclise, né? É o pronome que vem antes do verbo. Mas por que ele veio antes do verbo? Não é porque o som foi bom, né? Soou bem aos ouvidos. Não, é porque eu tenho uma palavra negativa, que é o não aí. Certo? Professora, Fala, meu bem. então a ênclise e a mesóclise estão erradas nesse exemplo. Não entendi? A ênclise e a mesóclise estão erradas nesse exemplo. Nesse exemplo, a ênclise estaria errada. A mesóclise também, né? Também. Entendi, Completamente. Completamente, tá? Porque a mesóclise, Júlia que perguntou, né? A mesóclise, Júlia, ela só entra em duas situações, né? O pronome oblíquo, ele só entra em duas situações no meio do verbo, que são os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, esses dois tempos verbais vão exigir a mesóclise. Então, logo, esse exemplo que eu coloquei aqui em cima, né, da próclise, eu não posso jamais utilizar uma mesóclise aqui, de maneira nenhuma, né? Porque o verbo aqui está no passado. Também não posso utilizar a ênclise, porque eu tenho uma palavra negativa iniciando essa frase. Então, logo, a regra me diz que eu tenho que utilizar uma próclise, tá? E não ênclise. Bem, Professora, fala, meu bem. a próclise só é usada com um fator de tração negativo ou tem mais algum? Não, tem uma série de situações em que você vai utilizar a próclise. A gente vai ver cada uma delas agora, tá? A palavra negativa é uma delas, né? Que a gente vai chamar de advérbio, de negação. Então, qualquer palavra que dê ideia de negação. Então, por exemplo, não, jamais, nunca, né? Tudo que vai dar ideia de negação, você vai utilizar aí o pronome oblíquo antes do verbo. Beleza? Então, essa aí é a primeira regrinha, tá? Eu não posso utilizar, por exemplo, se eu tiver uma palavra negativa, eu não posso utilizar, como eu disse antes, uma ênclise. Não deram-me uma caixa de bombons ontem. Jamais eu posso utilizar isso. Porque exige de mim, se tem uma palavra negativa, o que exigiu de mim foi o pronome oblíquo colocado antes do verbo, tá? E o terceiro exemplo que eu coloquei aqui, dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã, esse aqui eu posso utilizar no meio do verbo. Por quê? Porque o verbo aí, desculpa, isso, o verbo aí, qual é o tempo verbal desse verbo dar aí? Futuro do presente, dar-me-ão, tá? Então, nesse caso aí, eu posso utilizar tranquilamente o meu pronome oblíquo átono, a minha próclise. Então, gente, a próclise é essa colocação pronominal que deve ser feita antes do verbo, apenas quando houver palavras atrativas, mas que justifiquem o adiantamento do pronome. Então, como eu falei anteriormente, não é aleatório. Eu vou utilizar a próclise, que é o meu pronome oblíquo átono, antes do verbo, porque soou legal, né, aos ouvidos. Não. Tem que ter uma justificativa que leve a essa colocação. Ok? Então, pode falar. A senhora tinha dito que mesóclise estaria errada nesse exemplo de dar-me-ão. Não, dar-me-ão. Dar-me-ão está É certíssimo. porque soa muito estranho, e aí eu perguntei justamente por isso. Pois é. Mas veja bem, ô Júlio, é a mesma coisa que darão. Darão-me, né? Porque eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo. Então, é a mesma coisa que eu estivesse dizendo, darão-me. Aqui, vou colocar para você aqui ao ladinho, darão-me. Entendi. O que acontece? Quando você tem verbos,
no futuro do presente e futuro do pretérito, você não utiliza a ênclise. Eu só posso utilizar a mesóclise. Por isso que vai entrar no meio do verbo. Se houver outros modos, outros tempos verbais, né, se estiverem outros tempos verbais, aí sim você pode utilizar esse pronome oblíquo como ênclise ou próclise, vai depender da construção, o que tem antes também, né, que justifique esse uso aí. Mas quando você tiver o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, somente dessa maneira. Tá? Entendi. Vamos lá, então. A primeira justificativa para utilizar a próclise é o que a gente acabou de falar, palavras negativas. Então, não, nunca, ninguém, jamais, né? Tudo isso vai dar ideia de negação. Então, é um advérbio de negação, eu vou utilizar a minha próclise, ou seja, o meu pronome oblíquo antes do verbo. Não te quero ver nunca mais. Olha como é que ficou, soou bonito aos ouvidos, né? Seria errado se eu dissesse não quero te ver nunca mais. Estaria errado. Por quê? Porque eu tenho uma palavra, uma expressão antes do verbo, que é a palavra negativa, que exige de mim a colocação antes do verbo. O segundo exemplo que eu coloquei aí, ó, nunca a esquecerei. Então, o nunca não é uma palavra negativa também? Então, mais uma vez, você utilizando aí o pronome oblíquo átono antes do verbo, tá? Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma pergunta no chat? Tudo bem, professora. Beleza. Então, vamos lá. Conjunções subordinativas. Primeira coisa que eu quero relembrar vocês. Todos vocês estão a par de conjunções, sobre conjunções, todos vocês sabem identificar uma conjunção? Se vocês já sabem identificar uma conjunção, né, seja ela coordenada ou subordinada, você vai utilizar sempre a próclise, tá? A colocação do pronome antes do verbo. Então, por exemplo, o que é uma conjunção subordinada? É quando eu tenho duas orações, duas ou mais orações, e a segunda, a oração, depende da primeira para ter sentido, né? Para fazer sentido. Olha aqui, olha o exemplo que eu coloquei. Embora o faça, sei que é errado. Percebeu que depois da vírgula, você tem a segunda oração, né? Sei que é errado. Ela depende dessa primeira oração, para fazer sentido, evidentemente. Por isso que a gente chama de subordinativa, né? Ela é subordinada, ela depende da primeira oração para fazer sentido. E na primeira oração, eu tenho aqui o embora. E eu tenho também o verbo faça, né? O verbo conjugado faça. Então, nesse caso, eu vou utilizar o pronome oblíquo átono aqui, ó. Vou botar até em vermelhinho aqui, ó, para vocês verem. Vermelhinho não, né? Vou botar de outra cor. Vou botar amarelinho, que fica bonitinho. Não, amarelinho não, que não aparece muito. Vou botar azulzinho aqui, ó. Azul. Olha aqui, ó. Embora o faça, sei que é errado. Então, o embora não é uma conjunção subordinativa, gente, que dá a ideia de oposição, né? Você está se opondo ao que disse anteriormente, porque eu posso inverter também essa frase, né? Eu posso dizer, sei que é errado, vírgula, embora o faça. Então, a ordem da oração aqui não vai mexer no sentido dela, né? No significado dessa oração. Agora, eu vou utilizar a próclise onde estiver esse verbo. Se eu tenho o verbo fazer ali e eu tenho uma conjunção subordinativa, então eu tenho que utilizar a próclise, tá? Então, embora é uma conjunção subordinativa.
que dá a ideia de oposição. Nesse caso, eu também vou utilizar a próclise, tá? Bem, cumpriremos o acordo se nos agradar. Então, esse se aí é uma conjunção subordinada também, que dá a ideia de quê, gente? Vocês se lembram? Alguém lembra aí o se? Dá a ideia de quê? Condição. Opa, é isso aí. Condição. É uma condicional. Ou seja, qual é a condição para nós cumprirmos o acordo? Se nos agradar, né? Então, é como se eu estivesse dizendo também, assim, um outro exemplo mais simples. Só vou à festa se parar de chover. Então, qual é a condição de eu ir para a festa? Se parar de chover. Então, vimos aqui que o se é uma conjunção subordinada, né? Subordinativa. Nesse caso, eu vou utilizar o meu pronome oblíquo antes do verbo. Olha o verbo aqui, ó, agradar. Automaticamente, se eu tenho uma conjunção subordinada, exige de mim que eu utilize uma próclise. Então, tá aqui, ó, o meu pronome oblíquo nos. Antes do verbo. Tranquilo até aí, gente? Aham. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, por favor. Eu não estou visualizando agora, mas se alguém quiser passar para mim, eu já vou falando. Bem, pronomes relativos. Vocês já viram que diante de palavra negativa, viram também que diante de conjunções subordinativas, e agora você vai ver também que diante de pronomes relativos. Vocês se lembram quais são os pronomes relativos? Todos eles? Não. Alguém quer falar aí quais são os pronomes relativos? Que eu acrescento aqui, ó. Ó, vou acrescentar aqui. Quem falar? Quais, onde. Onde. O que mais? Já tem um onde ali. Tá, o onde já tem, é verdade. E aí? Quais? O Felipe falou que, cujo, onde, quais. Isso, cujo. No caso qual aqui, né? É qual e suas flexões. Então, qual, quais, né? Beleza. Acabou, gente? Não, né? Quando? Quando? Quando não, quanto, né? Quando é uma conjunção subordinativa que dá a ideia de tempo. Agora, quanto, sim. Quanto, sim. E aí? Tá faltando um. Alguém lembra qual que está faltando? O quem, gente? O quem? O quem é um pronome relativo. Eu disser assim para você, aquele é o rapaz por quem me apaixonei. Olha aí. Então, esse quem é um pronome relativo. É importante vocês saberem também que o pronome relativo quem, não sei se eu já falei isso com vocês, eu acho que em algumas aulas, em alguma aula ou algumas aulas eu já devo ter falado isso para vocês. O pronome relativo quem, ele sempre se refere a uma pessoa. E ele sempre virá acompanhado, precedido por uma preposição. Então, pode ser a preposição de, pode ser a preposição por, tá? Então, ó, aquele é o rapaz por quem me apaixonei. Esta é a mulher de quem lhe falei. Lhe falei. Então, percebeu que o quem é um pronome relativo que também vem acompanhado aí, e vem acompanhado de uma preposição. Beleza, gente? Então, agora eu posso até tirar os 3 pontinhos aqui, ó. Eles já estão todos aqui. Todos os pronomes relativos. Tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui de pronome relativo. Eu coloquei, há professores que nos marcam para sempre. Então, olha, primeira coisa que vocês vão localizar, o verbo. Está aqui o verbo, ó, marcam, né? Está aqui o verbo.
Agora eu vou utilizar o pronome antes ou depois. Se eu tenho um pronome relativo, que é o quê? Olha aqui, ó, o pronome relativo. Automaticamente, o que eu faço? Eu coloco esse pronome antes do verbo. Tá? Não existe você dizer há professores que marcam-nos para sempre. Completamente errado, né, gente? Não é ênclise, nem aqui, nem em lugar nenhum, tá? Percebeu a atração da palavra? Né? Que pede próclise sem vocês perceberem que se trata de uma próclise porque tem um pronome relativo? É isso, tá? Olha o segundo exemplo aqui, ó. Esta é a faculdade onde me formei. O onde, nesse caso, é um pronome relativo. Aí, alguém pode perguntar assim, poxa, mas onde também não é advérbio de lugar? Sim, advérbio de lugar, se eu estiver, presta atenção, advérbio de lugar, se eu estiver me referindo, por exemplo, a um lugar específico. Aqui, olha, eu posso trocar por em que também é pronome relativo. Em é preposição, mais que pronome relativo. Então, eu posso trocar o onde aqui, ó, vou até botar entre parênteses, ó, em que. Vê se não dá, se não é a mesma coisa. Esta é a faculdade em que me formei. É a mesma coisa que esta é a faculdade onde me formei. Percebeu, gente, que quando você tem essa substituição, você faz essa substituição, ele é um pronome relativo. Você percebe que ele é um pronome relativo. Agora, quando você não consegue fazer essa substituição do onde por em que, aí ele não é pronome relativo. Aí ele vai ser advérbio de lugar, tá? Bem, vamos lá, gente. Então, aqui, ó, eu coloquei, tem o verbo aqui, ó, formei, tá aqui o verbo, ó, formei. Você tem o pronome relativo onde ou em que, logo, o que exige de mim é uma próclise e não uma ênclise. Tá aí, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui o onde em amarelinho. Foi, gente? Tranquilo? Bem, já temos aí 3 regrinhas da próclise. Agora eu vou mostrar para vocês que também, diante de pronomes indefinidos, a gente também precisa utilizar a próclise. Também. Quais? Pode falar, meu bem. No primeiro exemplo, há professores que nos marcam. Nos é a próclise, né? Isso, é próclise. Tá. Isso. Até esqueci de colocar aqui em azulzinho. É próclise, tá? Vou colocar. Tá aí. Beleza. Só para eu anotar aqui. Isso. Então, gente, diante de pronomes indefinidos, todos os pronomes indefinidos. Então, relembrando aí quais são eles? Alguém, ninguém, todos, nenhum, algum, qualquer. Ok? Poucos, muitos, muitos também, quando não se refere a nada específico, então é pronome indefinido também, tá? Então tá aí, só relembrando, coloquei aí para vocês relembrarem aí. E olha o exemplo da próclise. Alguém me fará mudar de opinião? Então você tem aqui, ó, o verbo fará. A primeira coisa que vocês têm que pensar é no verbo, né? Olha o verbo. O verbo aqui, fará. Eu tenho, antes desse verbo, eu tenho aqui, ó, um pronome indefinido, alguém. Automaticamente, eu vou utilizar a próclise. Agora, pensa em outra forma de colocação. Vê se encaixa ou soa atrativo se eu utilizasse, por exemplo, a ênclise. Alguém fará-me mudar de opinião? Nossa, chega a incomodar isso, né? Esse som chega a incomodar. Então, percebeu que é uma colocação que vocês fazem, nós fazemos, muitos fazem, sem saber exatamente por quê, mas soou atrativo.
né? Então, existe uma justificativa para essa colocação. Não é porque soou, só porque soou atrativa, a gente vai utilizar a próclise. Não. Tem um porquê. Tem ali uma regra que deve ser respeitada. Então, você tem aqui, ó, o me é o pronome oblíquo átono antes do verbo. Bem, percebeu, gente? Não sei se vocês estão percebendo que quase todos os pronomes estão exigindo de mim a próclise. Ó, pronome relativo, pronome demonstrativo agora e o pronome que a gente acabou de falar agora, que é o indefinido. Percebeu? Então, exige de mim a próclise exatamente porque você tem um pronome que indefine, né, que demonstra, ou que substitui, faz referência, que é o pronome relativo, né? Nesse caso, faz referência a um termo anterior, então vai ser sempre próclise. Olha isso aqui. Quais são, por exemplo, os pronomes demonstrativos? Você tem isto, isso, aquilo, o que mais? Aquele, aquela, né? O que mais, gente? Tem mais, não tem? Isso. Daquilo. Não. Aquilo, botei ali, isso já tem, isto, essa. Daquilo e daquele também entra ou não? Também, porque você tem a preposição mais o pronome, né, fazendo referência a um termo aí. Então, o aquele e aquela já está ali, né? Já está ali. Já diz tudo, né? Que é pronome demonstrativo. Independente de ele vir junto com uma preposição para fazer referência a um termo. Não tem problema nenhum. Então, ó, essa, esse, esta, este, e por aí vai, tá? E aí, gente, olha o exemplo aqui, ó. Isso me deixou muito abalada. Primeira coisa, verbo. Então, tá aqui, ó. Meu verbo deixou. Beleza. Antes do verbo, o que eu tenho? Um pronome demonstrativo. Isso. Então, logo, eu utilizo aí uma próclise. Tá, gente? Tranquilo até aí, gente? Tem alguém com dúvida? Alguém que queira falar alguma coisa enquanto está lembrando, para não deixar passar? Se quiser, pode falar aí, alguém me passa, tá? E o me, então, tá aí, ó. É o pronome oblíquo átono, né? De primeira pessoa. Isso me deixou muito abalada. Aquilo nos mostrou a verdade. Olha aí, ó. Aquilo nos mostrou. Primeira coisa, você vai olhar o verbo, tá aqui o verbo. Mostrou. Maravilha. O que eu tenho antes do verbo? Aquilo. Aquilo não é um pronome demonstrativo? Aquilo, aquela, aquele, este, esta. Então, tá aí, ó. Você tem aqui um pronome demonstrativo, aquilo. Tranquilo, gente, até aí? Então, vamos seguir. Diante de palavras interrogativas, exclamativas, optativas, tá? Então, você vai utilizar, e interrogativas também, falei, né? Você vai utilizar a próclise também. Frases interrogativas que dão ideia de interrogação, né? Então, quem, qual, que, quando, mas tudo dando ideia de interrogativa, tá? Uma pergunta. E você mata logo isso quando você tem um ponto de interrogação. Isso não significa que eu não possa fazer uma construção com uma pergunta indireta. Posso. Eu vou utilizar a próclise também? Sim, porque não deixa de ser pergunta. Só não utilizei, por exemplo, o ponto de interrogação, mas é uma frase interrogativa, tá? Quem nos chamou? Então, tá aqui, ó. Chamou, você tem antes do verbo chamou, você tem um pronome, desculpa, um pronome interrogativo, que é o quem. Percebe? Quando nos perguntaram isso? Novamente aqui, você tem o verbo perguntaram, ó, tá aqui o verbo perguntaram, e você tem, antes disso, antes do verbo, você tem aqui, ó, um termo que faz uma pergunta, né? Quando faz uma pergunta. Automaticamente, você vai utilizar o quê? A próclise.
Aí, ó, bonitinho, tá? Bem, gente, depois dessas frases interrogativas, sejam elas diretas ou indiretas, a gente vai utilizar a próclise, você cai aqui, ó, nas frases exclamativas ou optativas, né? Olha aqui, ó, como nos enganaram, Deus te guarde. Não é porque você tem exclamação, é também uma opção, né? Deus te guarde. Olha aí, olha, é uma optativa, né? Tomara que dê tudo certo. Eu nem utilizei a próclise aí, mas percebe que são frases optativas também, né? Então, aqui, ó, como nos enganaram? Você tem o verbo, né? Enganaram. Você tem o ponto de exclamação também. E aí você tem aqui, ó, como? Como nos enganaram? Aí você pergunta assim, mas o como? Esse como é o quê? É uma conjunção, né? É uma conjunção. E você tem, junto a essa conjunção, você tem uma próclise. Por quê? Porque ela é uma conjunção? Sim, também é porque ela é uma conjunção, mas porque junto a esse verbo, a esse verbo e a essa conjunção, eu tenho uma frase exclamativa, né, que dá a ideia de surpresa, tristeza, né, ou decepção, né, apelo, enfim, uma exclamativa aí. Deus te guarde, mesma coisa, tá? Então, você tem o ter, aí que é o pronome oblíquo, antes do verbo, visto que você tem uma frase aí, ó, optativa. Tá, gente? E exclamativa também. Bem, agora a gente vai passar para uma outra utilização do pronome oblíquo átono, quando você está diante de preposição, mais o verbo no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio, gente? Que termina com ND. Isso, terminação NDO. Perfeito, botei aqui. Então, você tem uma preposição, seja ela qual for? Não. É sempre o em. É sempre a preposição em. Até porque, se você tentar construir uma outra frase com o verbo no gerúndio, mas uma outra preposição que não seja a preposição em, não vai encaixar. Por que não vai encaixar? Olha aqui, ó. Em se tratando de uma novidade, este produto é o mais indicado. Olha o segundo aqui, ó. Falando sobre o assunto, darei minha opinião. Então, aqui nesse caso, você tem dois verbos que estão na sua forma gerúndio, né? A sua forma nominal gerúndio, tá aqui, ó. E você tem a presença aqui, ó, da preposição em. Sempre, gente, sempre que você tiver um verbo no gerúndio e a preposição em, você vai utilizar a próclise também. E olha como é que fica esquisito se você utilizar a ênclise. Em tratando-se de uma novidade, este produto é o mais indicado. Olha como é que ficou estranho. Mas você acredita que ainda tem pessoas que falam ou que escrevem assim? Ainda tem. Em se falando sobre o assunto, darei minha opinião. Certíssimo. Estaria errado se fosse em falando-se sobre o assunto, darei minha opinião. Não é uma ênclise. Por quê? Porque você tem um verbo no gerúndio, né, na sua forma nominal gerúndio, e você tem, junto a esse verbo, uma preposição. E que preposição é essa? Somente a preposição em. Bem, diante de qualquer advérbio, tá? Diante de quaisquer advérbios, vocês têm que utilizar também a próclise. Professora, no Fala, meu caso, bem. ali vai ser a próclise vai ser o ser ou o em? Aonde? Qual o Ser, né? exemplo? No gerúndio. Ah, tá. Sim, vai ser o ser. Aqui, ó. Tá. Tá? Vai ser o ser. Deixa eu colocar aqui em outra corzinha. Vai ser o ser. Só voltando um pouco, o em, ele se trata do quê mesmo? O em é a preposição. Entendi. Preposição em. Falar em preposição em, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão bastante
cientes das preposições, vocês conhecem todas as preposições, não digo nem as acidentais, mas vocês estão lembrando de todas as preposições essenciais? Professora, ser Sim. sincera, acabei de voltar a estudar português depois de anos, então. Oh, meu Deus! Então, vamos lá. Tem uma musiquinha que eu gosto muito, muito, e é legal de você lembrar através da música, né? Lembrar das preposições através da música, porque é uma música chiclete mesmo, ela fica na cabeça e nunca mais você esquece. Que é assim, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São as preposições essenciais que ligam as palavras e novo sentido traz. Então, assim, gente, eu acho que quando você é muita informação, né, para você assimilar, poxa, traz um repertório musical, que aí fica bacana de você entender isso, de você assimilar melhor. Então, para que os meus alunos, por exemplo, e até eu mesma, na época, né, para eu assimilar melhor quantas preposições nós temos, são 18, gente. Se você contar aí, ó, enquanto eu for cantando, se você contar, você vai ver que são 18. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. É muita preposição. Então, procura lá no YouTube uma hora, uma musiquinha, vocês vão ver que facilita pra caramba o entendimento aí acerca das preposições. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Agora os advérbios. Quaisquer advérbios que vocês tiverem, você também vai utilizar a próclise, tá? Agora, diferente se você tiver uma pausa. Isso é bacana de vocês saberem, tá? E utilizarem. Quando houver uma vírgula, gente, significa que houve o que ali? Uma quebra na oração. É uma outra construção, mesmo que tenha a mesma abordagem, óbvio, né? Que a vírgula, ela funciona apenas como uma pausa nesse caso. Mas é uma pausa marcada por uma vírgula que vai dar início a um outro período, a uma outra frase. Então, vai ter outro verbo. Então, quando houver esse tipo de pausa, né, através da vírgula, aí você tem que utilizar a ênclise. Olha como é que funciona. Aqui se come muito bem. Aqui se come muito bem. Beleza, eu já sei que é uma próclise, tá? Por que eu sei que é uma próclise? Vamos lá, olha o verbo aqui, né? Conjugado. O correto na terceira seria com vírgula. Aqui, vírgula, come-se muito bem? Exatamente. Se houvesse, gente, ó, vou colocar o exemplo aqui, ó. Aqui a gente sabe que é o advérbio, correto? É um advérbio aí de lugar, beleza? Se eu colocasse uma vírgula aqui, como eu vou colocar agora, prestem atenção, já muda. Eu já não posso utilizar mais a próclise. Agora eu tenho que utilizar a ênclise. Por que eu tenho que utilizar a ênclise? Porque não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Nunca. Em tempo algum. Então, aí, ó, para os apaixonados que falam, que falam assim, ó, te amo. Tá errado. É amo-te. Né? Agora, é claro, se você disser eu te amo, você tem um pronome aí, né? Pronome pessoal do caso reto, eu. Então, você pode utilizar a próclise. Eu te amo. Agora, se você iniciou a frase, você não pode iniciar com pronome oblíquo. Então, você não pode dizer te amo. O certo é amo-te. E aqui, como houve uma quebra, né, dessa oração, dessa frase, eu já não posso utilizar a minha próclise. Agora, ó, eu vou colocar ênclise. Percebeu? Mas isso porque houve uma pausa marcada por uma vírgula. Então, eu dei início a uma outra construção. Tá? Aí, gente, vocês podem me perguntar assim, mas olha só, professora, por que houve ali uma vírgula? Gente,
Eu já ensinei para vocês e vou repetir. Vou até colocar aqui, ó. Espera aí, deixa eu achar um espacinho aqui. Eu ensinei para vocês que qual é a ordem direta de qualquer estrutura frasal. Sujeito mais verbo mais complemento. Não importa que tipo de complemento, é complemento, tá? Vou botar um ezinho aqui. Complemento. Essa é a ordem direta. SVC ou SVO, sujeito, verbo e objetos, tanto faz. Por quê? Quando a gente fala de complemento, pode ser adjunta adverbial, adjunta de nominal, pode ser objeto direto, objeto indireto, pode ser um predicativo do sujeito, pode ser um predicativo do objeto, pode ser qualquer coisa, tá? Mas a ordem direta vai ser sempre essa. Sujeito, verbo, complemento. Vamos dar um exemplo muito, muito, muito ridículo disso. Vou botar aqui, ó. Come-se muito bem aqui. Botei o mesmo exemplo que eu coloquei lá embaixo. Vamos lá. Vê se não está na ordem direta. Come-se. Esse verbo aqui está na terceira pessoa do singular, correto? Eu como, tu comes, ele come. Ele ou ela come. Quando você tem essa partícula aí, né, que é o pronominal, é o se, a gente indetermina esse verbo. Então, o sujeito, ele está aqui, ó. Está na indeterminação do verbo. Então, sujeito aqui, vou colocar embaixo, ó. Sujeito, aqui. Qual é o tipo de sujeito que a gente tem aqui? Indeterminado. Ah, professora, por que indeterminado? Quem é que come muito bem aqui? Não sabemos. A gente só sabe que aqui come-se muito bem. Beleza. Então, você tem um sujeito ali, ó, contido aí no verbo, né? Na terminação desse verbo. E nesse pronominal aí, nessa partícula pronominal, que é o pronome obliquato. Depois você tem o quê? Verbo. É o próprio verbo come. Verbo. E depois você tem o quê? O complemento. Qual é o complemento aqui? Muito bem aqui. Isso, muito bem aqui. Então, você tem esse complemento todo aí. Né? Muito bem aqui. Muito bem é a adjunta adverbial de intensidade. E você tem aqui, que também é uma adjunta adverbial de lugar. Percebe, gente? Só que aí, o que acontece? Quando eu fujo a essa regra, né, da ordem frasal, da estrutura frasal, que é sujeito, verbo, complemento, é necessário que eu coloque uma vírgula. Por quê? Porque eu desloquei essa informação. Você percebeu que eu coloquei o complemento no início? E depois eu fiz a construção, como deveria? Então, eu botei, ó, aqui, vírgula, come-se muito bem. Então, houve aí, ó, uma mudança, houve um deslocamento do termo aqui, que é um advérbio, né, de lugar, para eu colocar lá na frente. Ah, por que eu fiz isso? Não importa. Pode ser porque eu quis enfatizar, né, onde que come-se muito bem, que é aqui. Então, não importa por que eu modalizei esse advérbio. Beleza? O fato é que eu coloquei ele no início. É necessário, então, já que houve uma quebra dessa estrutura, dessa ordem da estrutura da frase, que eu coloque a vírgula. Tá? E quando eu coloco a vírgula, é necessário que eu modifique também a colocação do pronome. Eu não posso utilizar um pronome iniciando uma outra frase. Então, eu não posso dizer aqui, vírgula, se come muito bem. Não posso. Se não houver vírgula, ó, vou retirar. Se não tem vírgula, aí você pode utilizar, pode não, você deve utilizar a próclise,
como estava antes, ó. Aqui se come muito bem. Ok, gente? Tranquilo até aí? Tá dando para entender um pouquinho? Eu voltei um pouquinho para explicar esse deslocamento do advérbio aqui, para mostrar para vocês que quando houver uma pausa marcada por uma vírgula, aí você tem, depois disso, uma outra construção. Se você tem uma outra oração, você tem também outro verbo, né? E aí é necessário que você faça essa colocação adequadamente. Aí, alguém pode me perguntar assim, mas, professora, por que então que você colocou um exemplo aqui que não tem vírgula, já que está sendo deslocado a informação aqui do complemento, que é o advérbio aqui, você trouxe para o início da frase, então está deslocado. Por que você não utilizou a vírgula? Beleza, ótima pergunta que ninguém fez, mas eu vou responder. Porque quando eu tenho um advérbio, e essa palavra é somente uma palavra, é um advérbio pequeno, como, por exemplo, aqui, talvez, não, nunca, né? Sim, certamente, eu não preciso colocar a vírgula. Eu não preciso do uso da vírgula, mesmo que tenha sido um deslocamento. Por quê? Porque... Pode falar. Então, o uso da vírgula seria facultativo? Eu fiquei com essa dúvida na cabeça, mas só que eu fiquei vamos lá. eu tava A vírgula só vai surgir quando eu tiver uma locução, adverbial. Aí sim, o que é uma locução adverbial? Quando você tem mais de uma palavra se referindo a um advérbio, só que são duas ou mais palavras. Então, por exemplo, com certeza. Nesse restaurante seria uma locução adverbial ou não? Qual é a palavra? Aqui neste restaurante. Sim, sim. Por quê? Nesse caso aqui nesse restaurante, eu tenho expressões maiores que fazem referência a um lugar. Entendi. Aí, nesse caso, eu tenho que utilizar a vírgula. Agora, quando eu tenho somente uma expressão, né, que é um advérbio de lugar, de tempo, de modo, não importa, uma expressão adverbial, eu não necessito colocar a vírgula, tá? Uhum. Mas, pode falar. Não, entendi. Isso. Então, gente, se você tem uma expressão pequena, como, por exemplo, um advérbio aqui, talvez, ali, acolá, lá, né? São expressões pequenas. Então, você não há necessidade de você utilizar a vírgula, né? Colocar uma pausa aí e marcado por uma vírgula. Não precisa. Agora, quando você tiver uma expressão maior, aqui neste lugar, né? Ontem na minha casa, ontem na escola, aí sim há necessidade de você colocar uma vírgula, porque a expressão que você utilizou é muito grande. Então, há necessidade da vírgula. Portanto, quando há necessidade da vírgula, há também necessidade da mudança na colocação pronominal. Vai se tornar uma ênclise e não uma próclise. Nesse caso aqui, vai continuar sendo uma próclise, porque você tem somente um advérbio pequenininho, que é o aqui. Tá? Você tem aqui embaixo, ó, talvez. Talvez te espere no fim das aulas. Então, ó, tá aqui o verbo, espere, né? E você tem a colocação pronominal, se e te. Tranquilo, pessoal? Até aí? Se houver dúvida, por favor, gente. Pode Professora, Fala, meu bem. a Luísa, ela colocou uma pergunta no chat. Ah, tá. Peraí, só um minutinho que eu vou olhar. Vamos lá, então, Luísa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pergunta da Luísa. Giovana Novaes, e a vírgula é um dos fatores que repelem. Isso. Vamos lá, é engraçado como propagamos um erro absurdo. Vira e mexe, o uso te ama. É verdade, Giovana? Pois é. Errado. Agora, é claro, Giovana, não fique apegada a isso e quando chegar perto do seu namorado, do seu marido, não sei, e você vai dizer, amo-te. Não, por favor, né? Vai dizer te amo, que é bonitinho. Gente, oralidade é uma coisa, tá? Escrita é outra. A linguagem,
A linguagem padrão é relaxada, é correto? Sim, é correto. Mas você não precisa ficar presa à norma culta até para falar. Até porque, gente, conversar com uma pessoa que utiliza a norma culta o tempo inteiro fica até chato, né? Fica até enjoado. Então, calma, relaxa, pode falar te amo numa boa. Agora, quando você for escrever, aí, Giovana, coloca lá, amo-te. Júlia, sim, beleza, Matheus, se não tivesse o aqui mais vírgula, continuaria a mesma coisa. Isso aí, tá? Se não tivesse o aqui mais vírgula, continuaria a mesma coisa. Se não houvesse o aqui mais a vírgula, não entendi muito bem, mas se tivesse uma vírgula, aí sim, eu deveria colocar, sim, o meu pronome oblíquo após o verbo, tá, Matheus? Como não houve uma pausa marcada pela vírgula, porque a gente tem um advérbio pequenininho, né? Somente uma palavra, então, nesse caso aí, não houve necessidade da mudança. Luísa ficaria aqui, vírgula, neste lugar. Sim, você poderia fazer essa distinção aí entre advérbio e aposto, com toda certeza. Até porque, Luísa, essa expressão aqui neste lugar, a gente pode considerar tudo isso como adjunto adverbial, tá? Tudo isso. Porque tudo isso aí faz parte de circunstâncias de lugar. Então, pode considerar como correto, sem a vírgula depois do aqui, ou com a vírgula separando. Mas tudo vai ser adjunto adverbial, tá bom? Agora, se a vírgula estiver depois de neste lugar, né? Como foi o exemplo que eu mencionei agora há pouco, aí, nesse caso, você tem que utilizar a ênclise e não a próclise. Então, ficaria assim, ó, aqui, neste lugar, vírgula, come-se, isso aí, Matheus, come-se muito bem. Tá? Sempre começando frase com ênclise e nunca com próclise, como o Matheus aqui colocou. Ok, Giovana? Tranquilo? Giovana não, Luísa? Beleza? Ok. Então, voltamos lá, gente. Como é que faz para voltar aqui para a apresentação? Meu Deus! Eu quero voltar para a apresentação. Voltando. Ih, ó, perdi o esquema aqui. Peraí, gente. Vou voltar aqui. Voltei? Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Aliás, já estava aparecendo desde sempre, né? Para mim é que modificou aqui quando eu fui responder aqui. Agora a gente vai passar para a ênclise. Então, ênclise, como vocês viram, né, estudaram, a ênclise é a colocação desse pronome após o verbo. Então, a gente vai ver poucas regras, mas importantíssimas para a gente utilizar esse pronome no lugar certo. A colocação pronominal depois do verbo deverá ser usada em orações iniciadas com verbo. Então, o que o Matheus colocou lá, eu endosso. Não se inicia a frase com pronome oblíquo átono, somente com verbo. Portanto, ênclise. Tá? Então, ó, uma vez que não se iniciam frases com pronome oblíquo, vai ficar assim, ó, refere-se a um tipo de árvore. Tá? Viram-me na rua e não disseram nada. Tá? Então, tudo isso aí, você vai utilizar a ênclise. Por quê? Primeiro que o verbo referir, vamos pensar que o verbo referir, gente, ele sempre virá acompanhado desse pronome oblíquo átono. Sempre. E aí você vai falar assim, não, mas é porque é ênclise, porque ele está iniciando a frase. Não. Não. Vocês vão perceber que qualquer construção que você fizer e houver uma regra da próclise, o verbo referir-se, né? O verbo referir, ele sempre vai exigir essa partícula pronominal se. Sempre. Não é porque é ênclise, não.
Aqui eu coloquei porque é uma regra da ênclise, né? Iniciar verbo, iniciar frase com o verbo, e não com o pronome oblíquo. Mas vocês percebem que qualquer outra construção que vocês fizerem com a próclise, a gente vai utilizar sempre esse verbo como ênclise, esse pronome oblíquo átono como ênclise, e nunca como próclise, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico aqui do ladinho, ó, do ladinho dele. Se eu disser assim, ó, vou inventar aqui uma frase. Vou colocar um pronome. Vou colocar um pronome demonstrativo. Aquela, aquele ou aquela, tanto faz. Deixa eu ver. Aquele homem refere-se a. Aqui, deixa eu ver. Aquele homem refere-se à mulher. Sei lá. Inventei aí qualquer coisa. Percebeu que aqui eu tenho um pronome demonstrativo iniciando frase, antes do verbo, correto? Que é o aquele, ó. É o aquele. Beleza, tá aqui. Eu tenho depois o verbo, tá aqui, ó. Refere-se, refere. Beleza. Vocês acham que eu poderia escrever, não é falar, tá, gente? Escrita. Eu poderia dizer, aquele homem se refere à mulher? Não seria o correto? Não entendi? Não seria o correto? Não seria o correto na escrita. Não, eu tô perguntando se seria o correto na escrita, tipo... Sim. Não, pois é. Na escrita, não. A gente pode... Mas é o que a gente fala normalmente. Né? Mas aí na pronúncia, na oralidade, é outra coisa, né? É o que eu falo para vocês. Fala, meu bem. O aquele, ele não puxaria o C? Aquele? Seria aquele ou... Aquele homem se refere à mulher. Exato, Sim. por causa da próxima, da regra. Sim, mas olha só, esse pronome demonstrativo aquele, ele poderia puxar a próclise, não a ênclise. Só que aqui você tem o verbo referir. E, então, gente... esse verbo é regra da ênclise. É regra pronominal, é regra. Independente de você ter qualquer regra de próclise, ele sempre será uma ênclise. Sempre será uma ênclise, independente de você ter ali uma regrinha de próclise, que é essa aqui que eu coloquei. Aquele homem refere-se a aquela mulher. Eu vou botar até aqui, ó, outro aqui, ó, aquela mulher. Então seria uma boa pegadinha para cair. Pois é. Isso é importante que vocês saibam. O verbo referir, ele sempre virá acompanhado do pronominal se. Né? Ou mesmo também, referi-me àquela mulher. Professora, tem mais outros verbos? Não. É só o refere-se que puxa? É só o refere-se que puxa. Professora, tem umas perguntas no chat. Beleza, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Beatriz, sim, Mateus, ele não atrairia o se? Você está falando ele quem? O pronome, Mateus? O pronome demonstrativo? Então, foi o que a gente acabou de falar. Esse, se fosse outro verbo no lugar do refere. Aí não. Aí seria ênclise. Se tivesse o pronome demonstrativo, seria próclise. Agora, como é o verbo referir, ele sempre será uma ênclise. Sempre. Independente de você ter uma regrinha ali de próclise, como a gente colocou ali, né? Aquele homem refere-se àquela mulher. Agora, preste atenção, Mateus, antes de falar aqui com a Luísa. Percebe que na oralidade a gente vai sempre dizer aquele homem se refere àquela mulher. A gente vai usar próclise.
Mas na escrita formal não é próclise. Cuidado com isso. Pois é, Beatriz. É para confundir. Na escrita, não eu utilizo, junto ao verbo referir-se, eu não posso utilizar uma próclise, tá? É sempre ênclise, tá? A frase, ele se sentiu mal. Pois é, na oralidade, está perfeito. Na pronúncia, está perfeito. Na informalidade, perfeito. Agora, na escrita formal... Ele sentiu-se mal. Exatamente. Na escrita formal, Luísa, tem que ser ele sentiu-se mal. Tá? Porque, na verdade, o que vocês têm que perceber também é que são verbos reflexivos. São verbos reflexivos. O verbo referir-se é um verbo reflexivo. O verbo sentir-se é um verbo reflexivo. Embora você tenha um termo ali que você pode utilizar uma próclise, você vai utilizar a ênclise. Tá? Então, gente, olha, o verbo referir-se sempre virá como ênclise, nunca como próclise. Na oralidade, eu posso utilizar uma próclise, sim, tá? Pois é. Aí tem que ser uma outra aula, porque não tem jeito, Nicole. Então, por exemplo, eu tenho o verbo referir-se. É um verbo que sempre vai exigir de mim uma ênclise. Ou seja, a colocação pronominal sempre será após esse verbo, nunca antes. Na oralidade é uma coisa, então eu vou dizer se referiu. Aquele homem se refere àquela mulher. Mas na escrita formal, linguagem culta, tá? Sempre vai ser uma ênclise. Aquele homem refere-se ou referiu-se àquela mulher, tá? O Mateus perguntou, é o verbo refere-se, tá? O verbo referir. Se eu não me engano, tem um outro verbo também, Mateus, que exige a ênclise, mesmo que você tenha a regra de próclise na estrutura da frase. Eu não sei se é o verbo recordar. Eu vou dar uma olhada nesse verbo para eu falar com toda certeza para vocês, tá? Mas é um outro verbo reflexivo que eu vou falar para vocês, tá? Num outro momento. Não. Lê-se. Lê-se. Não, porque se você tiver uma regra de próclise, você pode utilizar esse verbo aí como sendo uma próclise. Normalmente. Se esse verbo é reflexivo, não, porque nesse caso eu posso utilizar aqui se lê muito bem. Se eu tiver, por exemplo, um advérbio de lugar. Ou, no momento se lê muito bem. Ou ele... Não, ele não tem como, porque eu não tenho como fazer essa colocação. Então, a regra valeria para os termos reflexivos. Exatamente, tá? É isso aí, para os termos reflexivos. Esse verbo referir-se é um verbo reflexivo. O verbo recordar, se eu não me engano, gente, e eu vou procurar na minha gramática, se esse verbo também tem, para eu ter certeza do que eu estou falando para vocês. Me parece que esse verbo também é reflexivo, recordar-se, ou recordar-me, né? Eu tenho a impressão de que ele também é reflexivo, mas eu não vou falar 100% para vocês, porque eu quero conferir, tá? A ênclise é em todos os verbos reflexivos? Todos os verbos reflexivos, vocês vão perceber, tá? Bem, vamos lá. Aí a gente continuando aqui, como é que faz aqui para voltar? Voltando. Peraí, gente. Voltando. Como é que faz para voltar? Eu sempre me embolo aqui na hora de voltar. Aqui. Pronto. Agora, vocês perceberam que diante desse verbo que é reflexivo, eu vou utilizar a ênclise, independente de eu ter uma
colocação, de eu ter um termo ali que exige a próclise. O verbo referir-se é um deles. Se eu não me engano, eu vou conferir direitinho, tenho quase certeza, mas eu não me lembro bem, se o verbo recordar se exige também uma ênclise. Vou conferir, tá? Vamos lá, seguindo. Então, a ênclise, gente, vai se referir, olha o que eu falei, ó, na oralidade vale tudo, né? Vai se referir ao pronome oblíquo sempre após o verbo. Viram-me na rua e não disseram nada. Então, vocês percebem aí que está iniciando frase com verbo. Portanto, eu não posso colocar me viram na rua e não disseram nada. Está errado, né? Na oralidade, certíssimo. Mas na escrita, não. Em orações imperativas afirmativas. Lembra quando vocês estudaram lá os verbos imperativos, afirmativo, negativo? Então, é ênclise. Então, ó, sente-se imediatamente. Então, você tem aí um verbo que dá a ideia de imperativo, né? É uma ordem, né? Poderia ser um apelo, poderia ser um conselho, beleza, poderia. Então, ó, você tem aí a próclise, tá? Por quê? Porque é uma oração e é um verbo imperativo, tá? Verbo imperativo exige sempre aí, ó, uma próclise, tá? Frases imperativas ou orações imperativas, tá? Lembre-me para não fazer isso no fim do expediente. Também é um verbo que dá essa ideia de ordem ou de pedido, né? Lembre-me para fazer isso no final do expediente. Então, é errado se eu disser, me lembre para fazer isso no final do expediente. Está errado. Isso aí na oralidade funciona, mas não na escrita, tá? Por quê? Ah, porque está iniciando frase com o verbo? Não. É porque, também, né? É óbvio. Mas porque esse verbo é um verbo imperativo, tá? Bem, orações reduzidas de gerúndio. Isso aqui é bacana também, gente. Quando você tem um verbo reduzido de gerúndio, mas sem a preposição em, porque se houver a preposição em, vai ser próclise. Tá lembrado, gente? Verbo no gerúndio, preposição em, mais verbo no gerúndio, isso é próclise, né? Em se tratando do jovem, ele foi, sei lá, ele foi despedido, sei lá. Agora, aqui não, aqui você tem uma oração reduzida de gerúndio sem a preposição em. Então, ó, fica assim. Como eu colocaria a preposição em nessa primeira frase do jovem? Aqui, ó, o jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança. Então, sem a preposição em. Você viu que o verbo aqui, comportando, né, ele é um verbo no gerúndio, né? Finalzinho, ó, NDO. Uhum. Nesse caso aqui, quando eu tenho um verbo no gerúndio sem a preposição em, eu vou utilizar a próclise. Eu entendi a ênclise, no caso. Eu entendi essa parte, mas eu queria entender se tem como colocar a preposição em nessa frase. Ah, sim. Se houvesse... Sim, poderia. Eu poderia. E como é que ficaria? Ah, se você está falando... Ah, não, peraí. A próclise? Colocar com a preposição em. Entendeu? Com a em... Não tem como. Não tem como. Com o verbo no gerúndio, não tem como. Em comportando-se como uma criança, não tem como. Só se eu tirasse o muito e a vírgula, aí eu poderia deixar o jovem reclamou se comportando como uma criança. Poderia Sim, mas aí onde é que está o em, né? Não teria em. Entendi. Não teria em. A preposição em, quem é que perguntou? A Júlia? Não, fui eu. Ah, tá. E, quando você... a preposição em, ela sempre virá com o verbo no gerúndio, então a colocação do pronome vai ser sempre antes desse verbo no gerúndio. Mas isso se você encaixar a preposição em. Nesse caso aqui, eu não tenho como encaixar a preposição em. Ó, o jovem reclamou... essa foi minha dúvida mesmo. Pois é, não tem como, tá? Uhum. Agora você pode dizer assim, mas aqui você utilizou a ênclise porque tem uma vírgula, né?
tem uma vírgula. Então, por isso que você utilizou uma próclise. E não, se houve uma vírgula, houve uma quebra, né, da ordem da estrutura da frase, então não é mais sujeito, verbo, complemento. Aqui você tem duas orações e você tem aí a quebra de estrutura com a vírgula aqui. O jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança. Bem, nesse caso aqui, eu tenho um verbo no gerúndio, eu tenho uma colocação pronominal ênclise, porque eu não tenho como colocar, estaria errado se eu colocasse o pronome oblíquo átono antes desse verbo. Por exemplo, o jovem reclamou muito, se comportando como uma criança. Na oralidade eu posso, gente. Havendo vírgula ou não, eu poderia, mas só na oralidade. E aqui, ó, havendo vírgula ou não, ó, eu devo continuar usando a minha ênclise. Independente de ter uma vírgula ali, uma pausa, uma marca ali, ó, de pausa pela vírgula. O jovem reclamou muito, vírgula, comportando-se como uma criança. Não é porque eu estou iniciando uma outra oração com o verbo não. É porque eu tenho aqui um verbo no gerúndio sem a presença da preposição em, então sempre vai ser o uso da ênclise, tá? E não da próclise, que eu poderia, ó, retirar a vírgula, como eu retirei agora. Vai continuar sendo ênclise. Por quê? Porque é uma oração reduzida de gerúndio, tá? Oração reduzida, gente, são aquelas orações. Você tem 3 tipos de oração reduzida, né? Se vocês estão relembrando aí, você tem a oração reduzida de gerúndio, você tem a oração reduzida de particípio e você tem a oração reduzida de infinitivo, né? A oração reduzida de gerúndio, como vocês viram aqui, é a terminação NDO. Então, é ênclise. A oração reduzida de infinitivo é o verbo no infinitivo, ou seja, é terminada em AR, ER, IR, tá? Isso aí é oração reduzida de infinitivo, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que também é ênclise. E a oração reduzida de particípio é o verbo terminado, é aquele verbo terminado em ada, ado, ida, ido, né? Isso é particípio. Bem, então, gente, vocês viram que eu tenho que utilizar a ênclise quando houver uma oração reduzida de gerúndio. E isso sem a preposição em, tá? Fiquei sem reação, lembrando-me de acontecimentos passados. Mesmo, repetindo, ó, mesmo que não houvesse uma vírgula aqui separando essas duas orações, fiquei sem reação. E a segunda oração, lembrando-me de acontecimentos passados, ainda assim seria uma ênclise. Por quê? Porque é um verbo no gerúndio. Portanto, uma oração reduzida de gerúndio, tá? Então, vai ser sempre, fiquei sem reação, lembrando-me de acontecimentos passados. E não fiquei sem reação, me lembrando de assuntos passados. Estaria errado, tá? Vamos lá. Então, falei para vocês em orações reduzidas de gerúndio, e agora eu falo das orações reduzidas de infinitivo. O que é infinitivo? Esse verbinho aqui, ó, terminado em AR, ER ou IR. Tá aqui, ó. Esse aqui pertence à segunda conjugação, né? Que é ER. Primeira conjugação do verbo do infinitivo, AR. Segunda conjugação do verbo no infinitivo, ER. Terceira conjugação do verbo no infinitivo, IR. E antigamente a gente tinha o OR, né? Que era o verbo por exemplo. Pertencia, nós tínhamos essa outra terminação, essa outra conjugação. Só que hoje o verbo por, ele está contido nessa segunda conjugação. Então, ele pertence à segunda conjugação, ER. Porque antigamente o verbo por era escrito poer, e não por. Por isso que ele pertence à segunda conjugação. Vamos lá. Alguém fez alguma pergunta aí, não fez? Deixa eu olhar aqui. Ainda não fizeram. Bem, gente, então voltando aqui, ó.
Espero dizer-te a verdade rapidamente. Espero dizer-te. Então, você tem um verbo aí no infinitivo, uma oração reduzida de infinitivo. Portanto, eu não posso utilizar próclise. Sempre será ênclise. Na oralidade eu posso? Posso. Espero te dizer a verdade rapidamente. Posso. Convém dar-lhe... Olha aí, ó, não sei quem perguntou aí sobre o lhe, né? Convém dar-lhe autorização ainda hoje. Então, novamente, você tem um verbo aí reduzido de infinitivo, que é o dar. Então, você vai utilizar o quê? A ênclise, porque é uma oração reduzida de infinitivo. Posso, na oralidade, dizer convém lhe dar autorização ainda hoje? Posso. Mas na oralidade, né? Na informalidade. Na escrita formal, jamais. Beleza, gente? Aí eu coloquei aqui só um adendo aqui, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Próclise ou ênclise. É facultativo o uso da próclise ou da ênclise, caso o verbo não se encontre no início da frase, nem haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação. Olha aqui, ó, o uso facultativo da colocação da próclise ou da ênclise, quando for numa situação que não se encaixa em nenhuma daquelas regras que eu mencionei para vocês, que eu trouxe para vocês. Olha aqui, ó, minha mãe ajudou-me nos trabalhos. Então, você tem o verbo ajudou, né? Você tem antes desse verbo, minha mãe. Minha, gente, é um pronome possessivo, né? Mãe é um substantivo. Então, vamos pensar aí, ó. Pronome possessivo não está encaixado nessa regra de próclise. Então, você pode usar a ênclise de boa. E pode usar também a próclise de boa. Minha mãe ajudou-me nos trabalhos. Minha mãe me ajudou nos trabalhos. Percebeu por quê? Porque antes do verbo ajudou, o que eu tenho é um pronome possessivo. E o pronome possessivo não entra nessa regrinha, nem de próclise e nem de ênclise. Ok, gente? Tranquilo até aí? Vamos lá. A próclise nunca deverá ser utilizada quando o verbo se encontrar no início das frases. Isso eu já tinha dito para vocês já sabem, né? Nesta situação, a forma correta de colocação pronominal é depois do verbo, ou seja, uma ênclise, né? Ouviram-me chamar, deram-lhe os parabéns. Então, aí, ó, iniciando frase com o verbo e nunca com pronome oblíquo. Uso específico de ênclise, próclise ou mesóclise. Existem diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Agora a gente vai, passar para a mesóclise. Então, alguém perguntou aí assim, mas eu posso utilizar no meio do verbo em qualquer conjugação? Não. Não. Não é em qualquer tempo verbal, tá? É somente no futuro do pretérito e no futuro do presente, do modo indicativo, tá? Então, ó, relembrando aí, porque vocês já tiveram isso, né? Quando você tem um verbo no futuro do presente, por exemplo, como esse caso aqui, ó, ajudar-te-ei no que for preciso. Esse verbo, gente, é a mesma coisa que você estivesse dizendo ajudarei. Ajudarei. Mas como é que eu vou encaixar o meu pronome oblíquo ali se eu utilizar o verbo ajudarei, conjugado dessa maneira? Então, aí eu vou ter que trocar, né? Eu não vou poder usar, por exemplo, um pronome oblíquo, vou ter que usar um pronome de tratamento, eu ajudarei você. Aí sim, beleza, ajudarei você no que for preciso. Mas se eu quero utilizar um pronome oblíquo átono, eu não posso utilizar te ajudarei e muito menos ajudarei-te. Também não posso. Então, quando o verbo estiver no modo indicativo futuro do presente, que é o caso aqui, ó, né? Ajudar-te-ei. É a mesma coisa que ajudarei. Então, nesse caso, eu preciso utilizar a mesóclise.
tá? Preciso. Vocês veem muito esse tipo de colocação em livros clássicos, né? Dificilmente você vai pegar um livro aí contemporâneo e vai ver esse tipo de construção. Mas se vocês pegarem, por exemplo, Machado de Assis, vocês vão ver isso aí, ó, o tempo inteiro. Então vai ficar, futuro do presente, ajudar-te-ei no que for preciso. Futuro do pretérito, terminação ia. É a mesma coisa, ó, vou botar aqui ao lado, ó, que você estivesse dizendo, comprometeria. Ó, comprometeria. Oh, não, desculpa, comprometeriam, né? Está no plural. Comprometeriam. Mas esse verbo, ele está no modo indicativo e no futuro do pretérito. Se ele está no futuro do pretérito, eu tenho que utilizar a mesóclise, que é esse pronome oblíquo aqui, ó, no meio do verbo. No meio. Está aqui, ó. Tá? Se eu quero utilizar o pronome oblíquo átono, né? Porque a frase é assim, ó. Comprometer-se-iam mais facilmente se confiassem mais em você. Como é que eu vou construir essa frase sem utilizar o pronome oblíquo átono? Não tem como. Não tem como. Então, eu vou utilizar o pronome oblíquo átono no meio do verbo, porque ele está no futuro do pretérito. Ok, gente? Tranquilo até aí? Aí eu coloquei assim, olha, para finalizar. A mesóclise é maioritariamente utilizada numa linguagem formal. Todas elas, né, gente? Não é só a mesóclise, não. A próclise, a ênclise, todas devem ser utilizadas numa linguagem formal, culta e literária. Caso haja situação que justifique a próclise, a mesóclise não ocorre. Então, como eu falei anteriormente, vocês vão ver muito o uso da mesóclise em livros literários, livros antigos, clássicos, né? Mas hoje, os livros mais recentes, você quase não vê. Eu acho que vai ser, se não vou dizer 100% impossível, né? Porque pode ser que haja ali uma citação, um negócio, mas o autor ele não vai fazer uso da mesóclise numa linguagem mais objetiva, como nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia, nós temos livros, gente, os contemporâneos, eles primam pela facilidade de leitura, então eles primam pela objetividade da linguagem, né? É uma linguagem clara, objetiva, que visa o quê? Buscar o leitor, né? Puxar o leitor, prender o leitor. Diferente de Machado de Assis, que não estava nem aí para isso. E a época exigia uma linguagem muito formal. Até na vida social, né? Na vida social, existia essa preocupação com a linguagem um pouco mais formal, mesmo sendo aí na oralidade. Eles tinham essa preocupação maior. Hoje, não. Hoje, a gente objetiva mais a linguagem, deixa ela mais clara, mais simples, né, mais direta, e não há essa preocupação com a colocação pronominal mesóclise, por exemplo. Mas que a próclise e a ênclise deve ser mantida sempre, né, numa linguagem formal, né, na linguagem culta, isso é, sem dúvida, necessidade. Tá bom, gente? Eu coloquei algumas coisas a mais aqui, eu gostaria que depois vocês dessem uma olhadinha. Olha só, colocação pronominal nas locuções verbais. O que é locução verbal? É quando você tem dois verbos, um verbo auxiliar, um verbo principal, e esses dois verbos significam um só. É a mesma coisa, né? A colocação pronominal nas locuções verbais difere caso o verbo principal esteja no particípio ou no gerúndio infinitivo. Verbo principal no gerúndio ou no infinitivo. Por exemplo,
Caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, aí você fala assim, pô, mas que palavra atrativa é essa? Gente, é a própria regra. Quando a pessoa fala, é uma palavra atrativa, o som é isso, é atrativo aos ouvidos? Não, é porque ele está utilizando ali uma regra que mesmo que ele não saiba que seja uma regra, por isso que a palavra, né, a expressão se torna atrativa. Né, o que você tem ali uma fonia melhor, né? Uma metafonia melhor. A metafonia é esse som produzido de maneira agradável, né? Aí parece, soa atrativo, mas não, é porque ele está sendo utilizado com uma regra específica. Então, caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ficar após o verbo principal ou após o verbo auxiliar. Olha aqui, ó. Quero ver-te hoje. Quero ver-te hoje. Você tem dois verbos aí. O verbo quero e o verbo ver. Então, eu posso utilizar quero te ver hoje e eu posso utilizar quero ver-te hoje. Por quê? Porque você tem uma locução verbal aí, tá? Bom, caso haja também uma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá... Oi? Licença, estaria graficamente errado colocar quero te ver hoje? Quero te ver... Não estaria, não. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele vai... Se você tem dois verbos aí, né, que é uma locução verbal, tá certinho. Tá? Mas isso porque você tem dois verbos, ou seja, uma locução verbal, que é o verbo quero e o verbo ver. Então, nesse caso, quando você tem uma locução verbal, você pode utilizar, sim, a próclise ou a ênclise. Tá certinho. Tá bom? Entendi, professora. E locução verbal é isso aqui, gente, ó. Dois verbos juntos, né, ó. Quero e ver. Né? Aqui, ó, e a mesma coisa, acho que eu repito. Ah, tá. Aqui, ó, caso haja, agora é o contrário, né? Caso haja a palavra atrativa que exija a próclise, como é o caso do primeiro exemplo aqui, ó, dos exemplos, não te quero ver hoje. Beleza, você tem uma regra aí de próclise, que é uma palavra negativa. Beleza. Então, essa locução verbal, ele pode também ser utilizada antes, essa locução verbal não, esse pronome oblíquo, ele pode ser utilizado antes da locução verbal ou mesmo depois. Ou seja, eu posso utilizar uma ênclise ou posso utilizar uma próclise. Tem problema nenhum. Novamente aqui. Ah, eu tenho uma palavra negativa. Sim, você tem uma palavra negativa. Então, poderia utilizar a próclise? Sim. Ô, professora, se encaixa no mesmo caso o primeiro exemplo de palavra negativa que a senhora usou da próclise, que é não te quero ver nunca mais. Se encaixaria nesse caso? Sim, exatamente. Exatamente. Porque você tem uma locução verbal. Entendi. Entendeu? Então, gente, mesmo que você tenha aí uma regrinha, né, que é o não, né, uma palavra negativa, que dá a ideia de negação, não, nunca, jamais, enfim, mas você tem uma locução verbal, então você pode utilizar aí o pronome oblíquo como você bem entender. Então, você pode utilizar antes, né, dessa locução, então pode ser uma próclise, você pode utilizar depois dessa locução verbal, então você pode ser uma ênclise, ok? Fica aí a critério de vocês. Desde que haja locução verbal, tá? Coloquei também o verbo principal no particípio, tá? Caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, nunca depois do verbo principal. Por exemplo, mas isso, gente, é uma questão, é um negócio tão óbvio, mas tão óbvio, que você fala, meu Deus, eu estou utilizando a maneira correta, a colocação correta, mas eu não sei por quê. Olha aqui, gente. Verbo no particípio. Tinham-me dito que você não era de confiança. Eu tenho uma locução verbal aqui. Essa locução verbal, ela vem junto com o particípio. Né? Você tem um verbo principal aí, ó. Tinham é o verbo auxiliar. Tá aqui, ó.
Mas verbo realmente auxiliar. não tem como colocar tinham dito-me que você não era de confiança. É uma coisa muito estranha. Exatamente, foi por isso que eu disse. É uma coisa, é uma obviedade. Talvez vocês não saibam por que uma obviedade, mas é o que vocês chamam de não foi, o verbo não atraiu o pronome. É exatamente por isso, porque você tem aí um verbo auxiliar e você tem um verbo particípio. Olha aí, dito não é um verbo no particípio, gente? Ada, ado, ida, ido, ita, ito, né? Mesma coisa no exemplo de baixo, Eu tinha ali falado sobre esse assunto. Beleza, eu tenho novamente, verbo auxiliar, tinha. Eu tenho verbo no particípio, falado, olha o ado, né? Particípio, verbo principal. Eu nunca posso utilizar o meu pronome oblíquo após o verbo principal, que é falado. Eu tenho que utilizar sempre antes, tá? Por quê, gente? Eu tinha lhe falado. Agora, tenta colocar isso após o verbo principal. Eu tinha falado-lhe, completamente eufônico, né? Não tem som atrativo algum. E a regra também não exige que você utilize antes do verbo no particípio, nunca depois, tá? Porque você tem verbo auxiliar e verbo no particípio. Bem, finalizando aí, eu acho que está acabando, gente, desculpa, mas eu acho que está acabando, tá? Eu propus uns exercícios ali, mas eu nem sei se ele está feito, eu acho que está. Caramba, eu acho que esse exercício eu acho que eles estão feitos, não conferi não, mas, enfim. Caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução verbal. Caso haja. No exemplo anterior, caso não houvesse palavra atrativa que exigisse a próclise. Aqui é o contrário. Aqui é caso haja uma palavra que exija a próclise. Então, esse pronome ele vai ficar antes da locução. Olha só. Já me tinham dito que você não era de confiança. Eu usei o mesmo exemplo lá de cima. Já me tinham dito. Tenta utilizar essa próclise, esse pronome, gente, depois da locução verbal. Já tinham dito-me. Ou já tinham me dito. Já tinham me dito, primeiro que é uma cacofonia, né? Soa mal pra caramba, é uma cacofonia. Já tinham me dito. Mas na oralidade a gente até fala isso, né? E já tinham me dito que você não era de confiança. Tá errado. Soa mal a beça. Primeiro que é uma cacofonia, e segundo, que está completamente fora da ordem, porque embora você não tenha aqui uma palavra atrativa que exija a próclise aqui, você não pode colocar esse pronome oblíquo após o verbo. Ele sempre virá antes, porque você tem um verbo aí, auxiliar, um verbo particípio. Tá, gente? Caso haja. Lá em cima você pode colocar depois do verbo auxiliar, porque não havia uma palavra atrativa. Aqui há. Qual é a palavra atrativa aqui? Fala para mim. Vou repetir, mesmo eu tendo um verbo, verbo auxiliar, verbo no particípio. A palavra atrativa é já. Mas a senhora falou que a palavra atrativa seria já, não? Isso aí. Porque aqui, essa palavra atrativa, essa atração, ela vem através dessa palavra aí, já. O que é já, gente? É um advérbio? É um advérbio, exatamente. De tempo, né? De tempo, talvez. Nesse caso aqui, já me tinha... Sim, é de tempo. Olha o segundo aqui, Mas ele não está certo na forma escrita, correto? Ele não está certo na forma enclítica? Escrita. Ah, escrita? Foi isso que eu entendi da explicação. Eu posso estar errada, eu só estou perguntando. Não, ele está escrito corretamente, caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise. O já é um advérbio de tempo.
o pronome be ele vai ficar antes dessa locução. Entendi. Entendeu? Porque, Aham. porque você tem uma palavra atrativa, que é o já. Lá em cima, no exemplo de cima, você não tem palavra atrativa. Então, por isso que o pronome ele pode ficar antes do verbo no particípio, ou, como queira, após o verbo no verbo auxiliar. Tanto faz. Tá? Agora, aqui, ó, eu não lhe tinha falado sobre esse assunto. Olha aqui, você tem uma palavra atrativa aqui, que é o não, né? Então, você jamais poderia dizer, eu não tinha lhe falado sobre esse assunto. Completamente errado. Agora, se eu digo, eu não lhe tinha falado, tá certinho, porque você tem uma atração aí. Qual é a atração? É a palavra negativa, né? Não. Foi, gente? Deixa eu botar em amarelinho aqui, e aqui botar em amarelinho também. Que é o Professora, verbo. Pode falar. eu ia te pedir para liberar esse documento todo colorido da forma que a senhora deixou na aula, para a gente. Sem problema, sem Para eu dar problema. uma olhada depois e ficar mais suave de entender. Sem problema. Inclusive, vou até aproveitar e colocar em amarelinho o que eu não coloquei lá em cima, né, para poder agilizar, otimizar a aula. Eu vou colocar também. Aí eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês. Tá Pode bom. ser, gente? Pode. Gente, olha, agradeço pra caramba a presença de vocês, muito, muito, muito. E eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada nesse assunto novamente, façam alguns exercícios. É difícil achar questões discursivas falando com questões de colocação pronominal, discursiva, né? Você encontra muito a objetiva, mas assim, busquem frases, busquem dentro de um texto, de um período, construções com colocação pronominal. Treinem isso, treinem bastante isso, que vocês vão entender rapidinho, tá bom? E aí vão dominar esse assunto aí tranquilamente. Ok, gente? Deixa eu ver vocês e agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Eu que agradeço, Beatriz. Quem falou aí é a Tamires. Ô, Tamires, obrigada a você. Júlia, muito obrigada a você pela presença. Nicole, meu bem, vamos correr atrás dos últimos conteúdos. Isso. Mateus, gratidão, meu amor. Muito obrigada. Beatriz Araújo, obrigada a você, tá? Eu agradeço a cada um de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser, com um assunto aí bastante polêmico. Tá bom, gente? E eu não esqueci da minha proposta, né? Vou até conversar com o William depois, para a gente fazer uma aula sobre o livro, tá? O livro que é de português, ok? Beleza, gente? Muito obrigada por hoje e até a próxima, se Deus quiser. Eu super Obrigada, topo. professora. Nada, Paloma. Um abraço.